O plenário do Supremo Tribunal Federal se reuniu hoje pela manhã. Os ministros começaram a julgar a ADI, que questiona a expressão ou a queixa do artigo 92 da Constituição de Minas Gerais sobre o processo de julgamento do governador do estado perante o Superior Tribunal de Justiça nos crimes comuns. A ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido Democratas questiona trechos da Constituição Estadual de Minas Gerais. Um deles permite o afastamento do governador em caso de recebimento de denúncia ou queixa relacionada a crimes comuns pelo Superior Tribunal de Justiça. A legislação também trata do processo e julgamento e não exige autorização prévia da Assembleia Legislativa para que o governador seja processado junto ao STJ. No plenário do Supremo, o advogado representante do Partido Democratas defendeu que devem ser respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A ausência de prévia autorização da Assembleia Legislativa prestigia o princípio constitucional da República, prestigia o princípio constitucional da Federação, não põe em risco a estabilidade institucional do Estado brasileiro. A autonomia do Estado-membro não reside no requisito ou condição de procedibilidade de ação penal, reside no respeito devido à decisão do Constituinte Mineiro. Ao pedir o não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade, o procurador da Assembleia Legislativa do Estado questionou os objetivos do requerente ao propor a ADI e defendeu a autorização da Assembleia Legislativa para que o governador do Estado seja processado junto ao Superior Tribunal de Justiça. A transferência para o STJ da competência originária para o processo por crime comum contra os governadores, ao invés de elidi-la, reforça a constitucionalidade da exigência da autorização da Assembleia para a sua instauração. Se no modelo federal, a exigência da autorização da Câmara dos Deputados para o processo contra o presidente finca raiz no princípio da independência dos poderes, tão reafirmado por esse tribunal nos últimos momentos, a mesma inspiração se soma o dogma da autonomia do Estado-membro perante a União quando se cuida de confiar a própria subsistência do mandato do governador do primeiro a um órgão judiciário federal. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, também se manifestou sobre o assunto. O princípio federativo não impede que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, ambos integrantes da União, revejam decisões de justiça estadual ou invalidem atos praticados por autoridades dos Estados e do Distrito Federal, porquanto ambos não são tribunais federais, mas nacionais. O pedido de interpretação conforme deve seguir no sentido de explicitar a constitucionalidade da dispensa de licença prévia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, prestigiando silêncio constitucional eloquente daquela unidade da federação, ao pretender que a instauração de ação penal contra o governador do Estado independa de ato político que libere o Superior Tribunal de Justiça para o seu regular processamento. Ao ler o voto, o relator ministro Edson Fachin afirmou que a autorização prévia da Assembleia viola a separação de poderes e que, se isso acontecer, ele será colocado em patamar diferenciado. O relator votou pela não exigência da autorização da Assembleia para que o governador seja processado junto ao STJ e manteve a validade do artigo 92 da Constituição Estadual, questionado na ação direta de inconstitucionalidade. Não há, assim, qualquer inconstitucionalidade na expressão ou queixa, precisamente porque não houve essa diferença entre crimes de ação penal pública e crimes de ação penal privada, sendo consentânea, portanto, com o disposto no artigo 105, inciso 1º, letra A da conclusão da Constituição. Concluo, então, senhor presidente. Diante disso, do parcial procedência à presente ação para, primeiro, dar interpretação conforme ao inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 92 da Constituição do Estado de Minas Gerais, para consignar que não há necessidade de autorização prévia da Assembleia Legislativa para o processamento e julgamento do governador por crime comum perante o STJ. E segundo, julgar improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da expressão ou queixa do inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 92 da Constituição Estadual de Minas Gerais.
Bom, e o repórter Gabriel Ciafrei tem os detalhes da sessão de hoje. Mais detalhes, acompanha o restante da sessão. Gabriel? Muito boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Após o voto do relator, o ministro Edson Fachin, o ministro Luiz Roberto Barroso votou pela inconstitucionalidade de uma autorização prévia por parte da Assembleia Legislativa para o governador do estado ser processado junto ao STJ, mas considerou desnecessário o afastamento automático em caso de recebimento de denúncia ou de queixa. Após o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Teori Zavascki decidiu pedir vista do processo, mas o ministro Marco Aurélio antecipou o voto, julgando todos os pedidos improcedentes. Por volta de 11h40, 11h45 da manhã, a sessão foi suspensa e deve ser retomada a partir das 2 horas da tarde. Érica, com você. Obrigada, Gabriel, pelas informações. Bom, e a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio hoje conosco para falar mais, para explicar para a gente melhor o que foi discutido aí na sessão do Supremo Tribunal Federal hoje pela manhã. Gisele, me parece que são duas questões básicas, né, nesse assunto, nesse tema. Explica para a gente isso. Exatamente, Érica. Existe uma questão relacionada à necessidade ou não de autorização prévia da Assembleia Legislativa para que, então, o Superior Tribunal de Justiça possa proceder ao processo de julgamento dos governadores de estado quando na hipótese de cometimento de crime comum. Esse é um aspecto que está sendo analisado nessa ADI. O outro aspecto é no que diz respeito à necessidade de afastamento do governador de estado, uma vez recebida a denúncia ou a queixa-crime, se esse afastamento, de que forma que se dá esse afastamento. Então, são esses dois aspectos. O ministro Edson Fachin, ele chegou a votar no sentido de declarar a constitucionalidade do afastamento no caso do recebimento da queixa-crime. E aí é importante a gente lembrar que na ação, inicialmente o pedido não era a análise da necessidade ou não do afastamento, mas uma vez admitido o afastamento para a ação penal pública, o que se pretendia era afastar essa hipótese, né, de afastamento no que diz respeito ao recebimento de uma queixa-crime, nas hipóteses de crimes que se processam mediante ação penal privada. Então, em relação a esse aspecto, o ministro Edson Fachin entende que se há necessidade do afastamento para hipótese de crime comum que se procede mediante ação penal pública, o mesmo valeria para os crimes de ação penal privada, quando nós temos, então, uma queixa-crime. No outro sentido, o ministro entendeu dar interpretação conforme a Constituição para assentar que não há necessidade de autorização prévia da Assembleia Legislativa para que o governador possa ser processado por crime comum perante o Superior Tribunal de Justiça. Pelos votos que já foram proferidos, né? Quais seriam os princípios? Bom, além do ministro Edson Fachin, nós vimos que também o ministro Luiz Roberto Barroso acabou manifestando o voto e também o ministro Marco Aurélio. De um modo geral, tanto o ministro Edson Fachin quanto o ministro Luiz Roberto Barroso, eles mencionaram e fundamentaram os posicionamentos no sentido de que haveria ofensa ao princípio republicano, à separação dos poderes e que não há necessidade dessa interferência, né, política no que diz respeito ao exercício da jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. Então, os dois ministros entenderam pela desnecessidade, ou seja, não é preciso autorização prévia da Assembleia Legislativa para que o governador seja submetido a julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça. E eles entenderam exatamente porque não há essa condição prévia de procedibilidade, que seria, na verdade, um juízo político da Assembleia Legislativa. Então, de acordo com os ministros, entender de maneira diversa ofenderia esses princípios da separação de poderes, princípios republicanos e federativos. Houve um aspecto em relação ao voto do ministro Barroso que acabou sendo um pouquinho diferente do ministro Edson Fachin. No que diz respeito, o ministro Roberto Barroso acabou fazendo a análise da necessidade do afastamento. Então, dentro dessa análise que foi feita pelo ministro Barroso, ele entende que esse afastamento automático, tanto no crime comum, que se procede mediante ação penal pública, quanto no que se procede mediante ação penal privada, ele não deve acontecer. O afastamento ele até pode existir, mas não de forma automática. Seria necessário que o Superior Tribunal de Justiça efetivamente analisasse situações de conveniência e oportunidade que justificassem o afastamento de um chefe do Poder Executivo Estadual, demonstrando então a necessidade dele se
afastar do cargo para responder a uma ação penal, não como algo automático a partir do recebimento da denúncia ou da queixa. Gisele, e o julgamento dessa ação pode mudar a jurisprudência do Supremo? O ministro Luiz Roberto Barroso, ele acabou mencionando esse aspecto, Érica. O ministro, inclusive, mencionou que, na visão dele, seria uma hipótese de mutação constitucional. Então, ele citou alguns julgamentos do Supremo Tribunal Federal, que, na visão dele, foi em sentido diverso desse entendimento que ele acabou propondo, e que ele entendia que haveria necessidade, sim, de uma mudança do Supremo em relação a esse entendimento. Alguns ministros acabaram se manifestando sem adiantar voto, como a presidente ministra Carmen Lúcia e também o ministro Ricardo Lewandowski. E alguns questionamentos foram colocados, como, por exemplo, como é que ficariam as decisões já proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em que julgou constitucional normas de constituições estaduais que colocavam a exigência da Assembleia Legislativa como uma condição de procedibilidade. Então, esses aspectos todos certamente serão debatidos numa outra oportunidade. Houve um pedido de vista do ministro Teori Zavascki, o ministro entendeu por bem requerer vista para melhor análise do caso, então certamente todos esses aspectos serão retomados e a gente fica com o resultado provisório. Nós temos 2 votos, então, proferidos, um pelo ministro Edson Fachin, Roberto Barroso, e o ministro Marco Aurélio, que adiantou o voto, julgando improcedente a ação direta de inconstitucionalidade. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela sua participação por hoje. Até semana que vem. Por nada, até semana que vem.